Que a graça e a paz de Deus seja conosco nesta manhã. Antes da gente começar a estudar a palavra de Deus, eu gostaria de fazer alguns comentários. O primeiro será sobre o culto da mata. O culto da mata será uma data, dia 14, e haverá 7 cristãos. Entendeu? A irmã veio comentar comigo que os jovens, eles vão estar nessa data acampando. E por isso não vão poder estar no culto da mata. E a irmã poderia também cuidar dessa data, mas a igreja também tem os que não são jovens. Então por isso que nós estaremos investigando a partir das 8 da manhã, do dia 14, até as 6 da tarde. Estaremos na mata fazendo um culto abençoado e com certeza você estará conosco nesse dia, 14 do 6. E outro lembrete para nós que fazemos parte da liderança da igreja e também os demais membros, para estarmos atentos ao que foi tratado e planejado durante todo o ano, para que as programações possam ser realizadas tranquilamente. Porque muitas vezes a gente precisa realizar uma programação porque os demais departamentos estão acompanhando o que está no planejamento. E por isso, hoje nós teremos uma vigília, e essa vigília começaria às 18 horas e encerraria à meia-noite. Mas como vai ficar muito puxado pelos JA, vamos passar o dia praticamente na igreja, algumas reuniões, não vai ser possível realizar essa vigília e nós estamos aguardando, porque não tivemos nenhuma vigília ainda e já estamos chegando ao meio do ano. Mas eu quero dizer para você que essa vigília vai acontecer em uma data bem próxima, e por isso nós, da igreja, possamos ficar alertas e atentos ao que foi tratado e planejado. Amém? Muito bem. Queridos, nós cantamos um hino que fala a respeito de como nós devemos andar para que possamos ser considerados iguais a Cristo. A mensagem desta manhã, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. E nós iremos extrair algumas lições de um pai. Porque, como diretor de mordomia da igreja, nós temos uma preocupação também na espiritualidade de cada um de nós, tanto pais como também aos filhos. E por isso nós queremos passar algumas orientações que estão nos dadas da velha palavra de Deus para os pais. Porque os pais precisam estar aprendendo cada dia mais a educar os filhos. Porque vai chegar uma ocasião em que Deus virá pedir contas a cada um de nós, pelos filhos que nos foram confiados e os filhos que Deus nos deu para cuidar. Amém? A história que nós iremos meditar nessa manhã é a história de um sacerdote. O sacerdote ele tinha uma responsabilidade, ele era instituído por Deus para cuidar da casa de Deus. E nós iremos falar sobre Eli. Eli era um sacerdote de Deus na época de Samuel. Quando Ana ela se apresentou a Deus no seu tempo, naquela época, ela não tinha filhos. Então ela desejava ter um filho. E ela foi até o templo, numa ocasião de festa, para fazer essa petição a Deus, e passou ali durante todo o dia orando e pedindo a Deus que atendesse ao seu pedido. Deus então concedeu a Eli, a Ana, a oportunidade de ter Samuel. E Samuel, depois de 2 anos, ele foi levado para o templo para ser usado por Eli. E ali Eli cuidou de Samuel. A Bíblia conta que Samuel cresceu e foi separado para ser também um sacerdote, para cuidar do templo daquela época. E nós sabemos que Eli tinha 2 filhos. E nós sabemos também que a Bíblia diz que Eli passou mais de 40 anos cuidando da casa de Deus, cuidando das coisas de Deus.
mais de 40 anos sendo sacerdote. E nós sabemos aí, e nós vamos extrair algumas lições, que apesar de ele ser um sacerdote, ele não cuidou bem da sua família. Ele não cuidou bem dos seus filhos. E a história conta, a Bíblia diz aí no primeiro capítulo de Samuel, do primeiro livro, ao quarto capítulo, ele conta aí as atrocidades, as perversidades, o que os filhos de Eli faziam e que era abominação ao Senhor. E por isso nós queremos extrair as suas lições nessa manhã, para que possamos estar cuidando melhor dos nossos filhos, cuidando melhor da nossa família. E a Bíblia conta que ele cometeu um terrível pecado. E que nós, seres humanos, pais, homens, estamos sujeitos a cometer os mesmos pecados. Ele era um sacerdote do povo israelita. Como já dissemos, ele dedicara toda a sua vida a Deus. Mas já velho teve que amargar a vergonha pela má conduta de seus filhos. E hoje, nós vamos extrair essas lições. O nome dele era Hofni e Finéia. Também era um sacerdote. A Bíblia menciona, aí no primeiro capítulo, que eles dois também eram sacerdotes. No entanto, eles nunca levaram a sério a importante tarefa de ser um homem de Deus, de ser um servo de Deus. E estou falando dos dois filhos de Eli, aqueles que foram escolhidos para ser sacerdote na época. A Bíblia conta que eles expressavam a oferta do Senhor. E nós teremos aí no capítulo 2, e o verso 17, esse texto que nos diz. Acompanhe comigo quando você encontrar, nós estaremos pedindo para que a palavra de Deus venha falar diretamente aos nossos corações. Amém? Todos encontraram 2:17? Oremos. Seu Deus, queremos te pedir nesse momento que a sua palavra fale aos nossos corações, que possamos aprender e praticar em nossas vidas em nome de Jesus. Veja o seguinte: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles expressavam a oferta do Senhor. Os filhos de Eli, como sacerdotes, eles não faziam como deveria ser feito a vontade de Deus. Eles não cumpriam com o que Deus determinava. Eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Está aí no verso 22. Portanto, Hofni e Finéia não tinham o menor interesse em cumprir corretamente a sua função de auxiliar o povo na adoração do Senhor. E eles, ainda não satisfeitos, ainda praticavam moralidade da porta do tabernáculo, a porta do templo. Queridos, ele foi advertido. Ele foi advertido a respeito dos seus filhos. A Bíblia nos conta que um profeta foi enviado por Deus para falar com Eli, para dizer assim que ele estava permitindo que seus filhos fizessem errado, para chamar a atenção de Eli, para dizer assim, não é aquele que você deve orientar os seus filhos, você tem que repreender os seus filhos. Mas a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 2, do verso 29, que apesar de ele ter sido advertido, porque tem um verso que diz assim, porque honra a teus filhos mais do que a mim, para tu eles nos cortar das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. A pergunta foi feita pelo profeta que foi enviado. Eli, por que você está permitindo isso? Será que é para que os seus filhos engordem e separem das melhores ofertas que é enviada para o povo? Eli, presta atenção, Eli. Cuida da tua casa dos teus filhos. Ele tentou chamar a atenção de Hofni e Finéia, irmãos. Porém, sem conseguir impor uma liderança firme e também uma liderança decidida. Ele não conseguia mais dominar os seus filhos. A Bíblia diz que ele simplesmente
quanto à educação dos nossos filhos. Pais, nós precisamos estar orientando e estar acompanhando a educação dos nossos filhos. Nós precisamos estar atentos porque hoje o mundo tem influenciado muito, mas muito, na criação dos filhos. E nós temos permitido, irmãos, que muitos deles eduquem mais os nossos filhos do que nós mesmos. Tem muitas vezes que nós não estamos mais corrigindo os nossos filhos. Não estamos mais chamando a atenção dos nossos filhos. Nós não estamos mais castigando os nossos filhos. Muitas vezes os filhos estão sendo criados à vontade, seja educados pela televisão, seja educados pelo computador, seja educados pela internet, seja educados por a escola, pelos professores, e os pais, que têm a principal função, não têm corrigido adequadamente os seus filhos. E por isso, irmãos, há tantas atrocidades, há tantas coisas ruins, há tantas coisas que têm acontecido, que muitas vezes nós ficamos de queixo caídos. Ficamos abismados, perguntando, meu Deus, é o fim, isso não pode acontecer. Como um filho pode fazer isso com o pai? Como um filho pode fazer isso com a mãe? Depois nós começamos a chorar, irmão, por isso chamadas. Queridos, quantos e quantos filhos nós tínhamos aqui em nossa igreja e que hoje andam passeando por aí, irmão, abandonaram a fé, deixaram a igreja. E os pais reclamam, e os pais oram, os pais pedem oração, mas irmãos, nós estamos pagando por aquilo que nós fizemos no passado, por ter deixado de corrigir os nossos filhos, por ter deixado de educar os nossos filhos, como a Bíblia diz que nós devemos educar. A Bíblia diz que nós precisamos educar os nossos filhos no caminho orientar, como eles devem andar, para que quando eles estiverem velhos, se desviem deles, irmãos. E muitas vezes a gente deixa por conta a educação dos nossos filhos que pessoas, os pais, as mães, envolvidas no trabalho, envolvidas com as coisas. Olha, irmão, o que ele queria fazer, irmão, era um sacerdote de Deus, era um homem de Deus, cuidava das coisas de Deus, e nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós, líderes da igreja, também precisamos ter cuidado para não se envolver muito no nosso trabalho, não se envolver muito nas coisas do mundo e esquecer de educar os nossos filhos. E esquecer de mostrar o caminho que ele deve usar, irmão. Porque muitas vezes nós zelamos a casa de Deus, nós corrigimos, nos preocupamos muito na casa de Deus, aqui, irmão, mas em nossa casa esquecemos. E os nossos filhos têm sido criados aí por conta, sabe Deus a quê? Eu quero contar uma história para vocês, irmãos, que é real e aconteceu, eu posso contar o que aconteceu na minha casa. Talvez você possa até rir, que muitas vezes quando eu conto essa história, a semana passada eu disse isso lá no Lago do Peito, quarta-feira eu disse isso lá em Almeirão Grande, mas eu quero dizer para vocês aqui, e muitos riem, sabe por quê, irmão? Sabe por que as pessoas riem? As pessoas riem porque estão achando que isso é normal, e não é, irmãos. A minha esposa foi levada para fazer o exame de Jacobinho, e passou da hora que eu voltar para casa, eu pensei que hoje não é quase em Porto Leste, porque está frio, mas está suando, viu? E aí ela foi. E lá o céu pediu para voltar para casa. Mãe, eu quero ir embora, vamos embora. E a mãe, eu não vou. Ainda até estava dormindo ali, eu vou contar, mas vou deixar os detalhes. Irmãos, você pode acreditar. Olha que uma criança de 3 anos não sei se eu faço agora fisicamente. Quando ela chamou ele para vir para casa, ele disse que ela disse que não poderia vir naquele momento. Ele disse, olha meu irmão, vamos embora. Ela disse, não vou, vamos embora, não vou. Insistiu. Se você não for embora agora, eu vou lhe matar. Eu vou lhe cortar todo o cartão. Eu vou colocar você dentro de uma panela. Eu vou cozinhar você e vou comer a metade. Está vendo, irmão? Eu sabia que ia chegar aí. Isso é um absurdo, irmão. Uma criança de 10 anos, aonde que ela viu isso? Aonde que ela viu isso? Será que ela viu dentro de casa? Será que ela viu alguém falando? Será que ela viu no jornal? Será que ela viu na televisão? Será que ela viu na internet? Eu nunca vi isso. Porque uma criança de 10 anos, ela não tem condições, irmão. Ela não tem raciocínio suficiente para saber o que é isso. Ela não tem, irmão. Você está vendo, irmão, o que é deixar os nossos filhos por conta? Irmão, não participar da educação dos filhos, não fazer o culto, não ambientar, não estudar a Bíblia com eles, não estudar a lição com eles, não dizer a ele que é certo, não dizer a ele que é errado. Irmão, isso é afetar a mente das crianças.
Uma criança de 4 anos, ela não tem condições de falar isso, irmão. Irmão, filhos de crente, irmão. Isso aí é um absurdo, irmão. Filho de crente. Eu não devia nada se fosse lá do mundão lá. Mas criar a educação cristã, irmão. A pessoa vê isso. E muitas vezes a gente ri, irmão. E isso tem acontecido, não é só comigo não. Isso tem acontecido, irmão. Eu vejo filhos de papai. Eu vejo filhos de não ser pai. Eu vejo filhos reclamar com pai. Eu vejo filhos que desobedecer a pai. Eu vejo filhos dizendo não vai atender o pai. Eu vejo filhos dizendo não vai fazer o pai. Nossa, isso acontece aqui, irmão. E nós não estamos tomando isso na atitude. Nós não estamos fazendo nada. E os filhos estão crescendo como filhos. E daqui a pouco eles estão perdendo o interesse para plantar. Estão perdendo o interesse para a igreja. Estão perdendo o interesse por tudo. Mas, irmão, Zé poderia ter isso. Olha, irmão, o que ele pode fazer com seus filhos? Ele não pode fazer nada, irmão. A influência já era tão grande que os filhos não fazem o que diziam os pais. A Filipe não queria mais nem saber. O pai falava, reclamava, ele já tem que nada. Não sabe mais, papai. Já tem 40 e tantos anos de sacerdócio aí. E nada, a gente faz o que a gente quer. Irmão, era absurdo. E essa porta do tempo, irmão. E lá fazia o que queria para a mulher, na frente de todo mundo. Isso é o caminho de Cristo. É um absurdo. Mas é verdade, irmão, porque está na palavra de Deus. Apesar de ser um sacerdote de Deus, uma figura influente e destacada na sociedade israelita, ele não entendeu que a avaliação divina, um homem não prova a sua liderança conforme a posição que ocupa ou a capacidade, a habilidade que ele mostra ter. E eu quero que você grave isso, irmão. Principalmente nós, pais. Eu quero que você traga essa frase para você. Apesar de ser um sacerdote de Deus, uma figura influente destacada na sociedade israelita, ele não entendeu que na avaliação divina o homem não prova a sua liderança conforme a posição que ocupa ou a capacidade, a habilidade que ele mostra ter. Muitas vezes nós temos que pensar assim, irmão. Cuidado, mas eu sou um líder influente. O que eu fizer, todo mundo vai apoiar. Mas isso para Deus, irmão, não significa nada. E nós precisamos ter consciência. Primeiro é sempre que casa. Nós temos que aprender a corrigir os nossos erros em casa. Nós precisamos aprender a fazer as coisas para Deus em casa. E depois, irmãos, aí sim, passar a fazer na casa de Deus. Irmãos, Deus estava atento e Ele está atento e valoriza seu desempenho como marido e como pai. Você quer ver isso? Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro, na segunda, deixa eu ver, ou primeira, na primeira carta a Timóteo. Nós iremos ler o capítulo 3. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versos 2, 4 e 12. Amém? É necessário, portanto, que o filho seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O outro verso. Repite, irmão, 5 versos, repite, irmão. E o outro verso, falei 3. O verso 4, 2, 4 e 12. O verso 4 aí.
E querido Pai, que nos ouve nessa manhã. Aí está a orientação de Deus para nós. A Bíblia nos diz que nós temos que orientar bem a nossa casa. Orientar bem os nossos filhos. Que a nossa mulher também tem que ser uma pessoa de responsabilidade para orientar a família. O homem vive em comunhão com a mulher. Em conjunto, os dois vão buscando o melhor para a educação dos filhos. Talvez se possa pensar assim, que eu, por exemplo, em trabalho, viajo a semana toda, passo praticamente a semana fora de casa. Nós sabemos que a influência da educação vai de 75% com a mãe. Então, é de grande responsabilidade uma mãe na educação do filho. Você quer ver, irmão? Essa semana eu vinha de ligar para o irmão, fui lá, e aí encontrei o irmão de Paulo. E ele estava me contando o carro que em Jacobina tem um irmãozinho que faz as coisas para Deus, tem dedicado ao Senhor. Mas ele desde pequenininho foi criado com a mãe. Ele foi criado com a mãe, irmão, porque a mãe se separou do pai. Irmão, esse jovem, ele tem um jeito afeminado. Ele tem um jeito de mulher. E você sabe o que isso acontecer, irmão? Isso não quer dizer que ele é homossexual, porque ele não é. Ele é homem. Mas ele tem um jeito afeminado, irmão, porque ele foi criado mais com a influência da mãe, irmão. Ele não tem a presença de um homem dentro de casa para mostrar a ele que é um homem pai, irmão. Aí, muitas vezes, eu fico prestando atenção em ação em casa, quando eu chego, eu vou lavar o carro também, eu pego o papai para fazer em casa. Ele vê a influência, irmão. E muitas vezes, nós nem nos preocupamos com isso, achamos que é papai. E não é, irmão. É por isso que ele me disse assim, irmão Ivaldo, disse, olha, irmão, você tem filho pequeno, nunca pense em se separar da sua esposa, irmão. Porque se separar dela e deixar o seu filho com ela, irmão, ele vai crescer com essa influência. Irmão, você quer ver que é tão sério? Salomão, a Bíblia diz que ficou afeminado e ele não era homossexual, irmão. A Bíblia diz que Salomão está no céu. O Espírito Santo diz, afirma que ele está no céu. Que ele está no céu, não. Ele vai para o céu. Ele vai estar salvo. E a Bíblia diz também que o homossexual não vai se salvar se não deixar a pátria. Mas Salomão não é, irmão. Você sabe que fez Salomão ficar afeminado, irmão? A influência com tantas mulheres. A Bíblia diz que é mais de 1000. Salomão convivia com muitas mulheres. Essa semana eu estava conversando com ele e pensando assim, meu Deus, por que é que a maioria dos homens que mexem com o cabelo de mulher fica... Olha, eu fiquei pensando, meu Deus, por que será que isso acontece? Por que será? A maioria... Parceiro não, a mãe está livre dessa situação aí. O parceiro corta a cabeça do homem. Né? Mas o homem que mexe com a cabeça de mulher, ele fica afeminado. A maioria que faz essa coisa trabalha em salão, e eu sei, a maioria não assim, irmão. E eu pensando com o irmão, por que será? Será que o segredo está no cabelo? Será que é o cabelo? Será que é porque mexe no cabelo da mulher? Eu comecei a pensar. E o irmão me deu uma lição que aí isso aí, e é a realidade, irmão. Você sabe o que é? Não é cabelo, coisa nenhuma. É a influência, irmão. É a convivência. É o que ele está sempre no meio das mulheres. Ele está na casa das mulheres. Tudo que a mulher faz, ele faz, ele está a ver. E aquilo ele vai viver na vida dele. E ele vai ficar afeminado, irmão. E é por isso que a maioria são assim. E se for perguntar a pessoa, não são assim, não. Claro que o cabeleireiro que cuida do cabelo de mulher, se não é assim, é influência, irmão. Então nós precisamos ter cuidado também na educação dos nossos filhos. Pai, cuide do seu filho homem. Olha o que está acontecendo aí, o crescimento, a divulgação, a propagação do homossexualismo na televisão, na internet, em todos os lugares. E a gente tem que olhar e calar e dando risada. Achando que aquilo que está passando é normal. A família está sendo destruída e os pais não estão se preocupando com a educação dos filhos, não estão olhando mais o que o filho vê na televisão, na internet, no computador e nada. Não, estão deixando à toa. Então, pai, esta manhã eu quero pedir para você, pelo amor de Deus, tenha mais cuidado com seu filho. Veja o que ele está vendo, veja qual é a doença que está afetando a vida dele, para que lá na frente nós possamos chorar e amargurar em ver os nossos filhos distantes de Deus e fazendo as coisas que não devem. Ao ler um relato bíblico sobre Elias e os filhos,
podemos compreender como o Senhor leva a sério o papel do Pai na vida de uma criança. Como é importante o papel do Pai na vida do filho. Não basta gerar um filho. Não basta suprir as suas necessidades físicas e materiais e prepará-lo para ganhar a vida. Isso só é o suficiente. E nós sabemos. Deus requer que os pais, que eles estejam presentes, que eles participem da vida dos seus filhos. Dedicando-lhes tempo e também qualidade. Olha aí, conduzir os filhos para perto do Senhor, corrigindo, castigando quando for necessário, dando-lhe afeto, dando compreensão e atenção de ser um exemplo a ser imitado. Isso é muito importante. Seu filho tem imitado a você. Mas a educação que ele tem imitado a você é boa. A influência que você tem passado para ele é boa. Irmão, muitas vezes nós temos ficado irritados, gritamos, xingamos, dizendo que vamos matar, que vamos importar, vamos dar paciência. Eu já vi isso, irmão. Crente, irmão, crente. Dizer, olha, eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou matar meu irmão. Eu já vi, irmão. Irmãos, é isso, irmão. Talvez seja isso o segredo de que muitos estão praticando essas coisas, irmão. Estão vendo, a nossa influência. Você tem sido uma boa influência para o seu filho? Será que seu filho não tem ficado irritado, não sei se ele tem ficado desobediente, porque ele está seguindo o seu exemplo, o meu exemplo? Precisamos nos preocupar com isso. Deus requer isso de nós. Precisamos demonstrar aos nossos filhos a santidade sermos iguais a que nos comportamos no livro. Da mesma forma, devemos acatar a advertência de Deus. Quando diz, lá em Hebreus, no capítulo 12, o verso 26, vamos ver. Hebreus 12, 5 e 6. Essa é a nossa última. Que o Senhor tenha misericórdia de tudo que nós fazemos. E dê misericórdia de nossos filhos. Hebreus, Deus, Ele requer de nós, Ele nos adverte, quando diz, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e astui a todo filho a quem recebe. Então, querido, nessa manhã, que o Senhor possa nos ajudar a estarmos nos preocupando mais com a educação dos nossos filhos, para que não sejam tão influenciados por que nós estamos sendo por aí. Irei cantar a música que nós cantamos no início. Se você acha que precisa ter mais atenção ou dar mais atenção para não acontecer com você, não acontecer comigo como aconteceu com ele. A Bíblia menciona no final da história que foi tão trágica. 40 e tantos anos foi sacerdote. A Bíblia diz que numa batalha, as Filisteias foram mortos. A Bíblia diz que ao saber da notícia dos filhos que foram mortos, ele caiu da cadeira e pegou o pescoço. A Bíblia diz que as esposas que estavam em casa, a esposa de um deles, também morreu de paz.
fato. Veja a tragédia. Quando negligenciamos as devidas orientações de Deus. Faça tudo. Filho perdido, outro arrependido, como feliz, de tanto andar, viver nesta vida, tanta fantasia, não ter alegria. Só ilusão. Vento paga leve chorou. Vento paga leve chorou. Meu filho voltou. De novo para lá, o caminho chegou e o banquete a ele entregou. E você que busca as luzes do mundo, a vida é tão triste, existe amor, mas isso te espera, braços abertos, ao vencer demora. Andar com Jesus. Vento paga leve chorou. Vento paga leve passou. Meu filho voltou. De novo para lá, do Pai. O caminho chegou, o banquete a ele entregou. Vento paga leve chorou. Vento paga leve abraçou. O caminho voltou. De novo para lá do Pai. O caminho chegou e o banquete a ele entregou. Amém. Deus. Olha, Deus. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra falou aos nossos corações nessa manhã. Ó Deus eterno, nós como pais, Senhor, muitas vezes temos falhado.
Isso é do ser humano, Deus, por causa do pecado. Mas, Pai querido, nós queremos te pedir nessa manhã, nos capacite, Senhor, para que possamos tomar conta da nossa família, ó Deus, essa família que tu criou e instituiu, e que, ó Deus, tem sido deturpada, Senhor, tem sido destruída pela fúria do inimigo. Clamamos, Senhor, a tua misericórdia, Deus, da família. Clamamos que o Senhor ajude, ó Deus, para que possamos educar os nossos filhos nos teus caminhos, para que possamos, a cada dia, preparar melhor os nossos filhos para o encontro contigo nas nações celestiais. Nos dar uma tarde feliz, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, fortalece a nossa fé e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém.